Juntos até às 8 da manhã. Alfredo da Mota Menezes, boa terça-feira. Um abraço a todo o estado. Bom dia, Luzimar Colares. Bom dia, ótima terça-feira ensolarada a todos. Preparem-se porque vai fazer muito calor hoje. E aqui no estúdio a temperatura também vai subir, porque a gente tem hoje mais uma entrevista com os candidatos ao governo do estado. Hoje é o segundo dia da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Aqui no Primeira Página. Sigam com a gente até às 8, serão 20 minutos de entrevista com os candidatos e depois a gente segue com o nosso noticiário. Com essas entrevistas ao vivo com os candidatos, você tem a oportunidade para conhecer as propostas daqueles que pretendem administrar o estado nos próximos 4 anos. A entrevista terá 20 minutos de duração, como eu disse, divididos em 2 blocos, com tolerância de 1 minuto. A intenção é que o tempo seja usado para que o candidato apresente suas ideias. Ataques aos adversários não serão permitidos. Nosso entrevistado dessa terça-feira é o candidato Mauro Mendes, do Democratas, o DEM. Bom dia, candidato. Bom dia, Luzimar, bom dia, Odair, bom dia, Alfredo, bom dia, Mato Grosso e a todos que nos acompanham aqui pela rede Centro-América de Rádio. Bom dia. Vamos nos lembrar um pouquinho de sua trajetória. Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá. Em 2016, com chances de ser reeleito, o senhor desistiu de ser candidato à reeleição para cuidar de suas empresas e também por uma decisão familiar, como o senhor disse. Por que o senhor mudou de ideia agora? As empresas estão indo bem, não precisam mais do senhor. Qual que foi o motivo para o senhor voltar a disputar um cargo eletivo? Seu tempo começa a ser contado agora, candidato. Luzimar, em 2016, infelizmente, eu não pude, estava como prefeito de Cuiabá, apesar da nossa administração ter uma grande aprovação, mais de 80%. Naquele momento nós não podíamos. Eu sempre tratei a política como contribuição e não como uma profissão. Não podia, voltei para casa, fui cuidar dos meus afazeres. Graças a Deus, as nossas empresas agora, no mês de setembro, completa 2 anos que elas entraram num programa do governo chamado Programa de Recuperação Judicial, legal, e nós estamos saindo da recuperação judicial, conseguimos recuperar após um problema que nós tivemos com alguns clientes por falta de pagamento. Nós tivemos uma crise, momentânea, conseguimos resolver, graças a Deus, e há muito trabalho que nós fizemos lá pela equipe que lá estava e depois reforçada por mim quando entrei lá em janeiro de 2017. Retorno à vida pública porque eu sempre gostei de contribuir, fiz isso a minha vida inteira, desde a Universidade Federal de Mato Grosso, passando por sindicatos, passando pela Federação das Indústrias, SESI, SENAI, prefeito de Cuiabá. E nesse momento, Luzimar, o estado de Mato Grosso passa por uma grave situação. O estado de Mato Grosso não consegue honrar compromissos importantes, pagamento de fornecedores com atraso grande, o repasse aos municípios para a saúde grande, UTI fechando, hospital fechando, salário atrasado. Então precisa de alguém que tenha uma razoável experiência, uma boa experiência, e isso nós podemos oferecer ao povo de Mato Grosso. Eu e Otaviano Pivetta, que foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde como nosso vice-governador. Mauro, claro, você já começou nesse assunto aí, que é o meu dodói em todos que são a candidatura ao governo. Rapidamente, juntando as coisas. O orçamento, a Secretaria de Planejamento mandou para a Assembleia, está lá, LDO, aquela coisa toda, 19 bilhões, 12 bilhões é para pagar salários, encargos, previdência, 2, tal, mais 400 para os poderes, sobra como algo, aí 1% para investimento. E como fazer para sobrar dinheiro para investimento, Mauro? Se está realmente apertado. Rapidamente, pegando aquilo que disse o Tribunal de Contas do Estado, que são 6.300 comissionados, coisa parecida, assim e tal, que sobraria 1.700 cargos comissionados, etc., que ganha apenas R$3.600 em média. Se mandar todo esse pessoal embora, vai dar 80 milhões por ano, ou seja, numa economia de 12 bilhões, que é o dinheiro para salário, encargos e previdência. Como enfrentar essa fera? Alfredo, realmente existe hoje em Mato Grosso uma gravíssima crise dentro do nosso governo. O Estado que não consegue pagar adequadamente, não consegue fazer o mínimo necessário para que nós tenhamos um Estado que preste serviço com qualidade, com dignidade ao cidadão. A saúde piorou muito nos últimos
anos. Nós temos aí centenas de obras paralisadas em todo o estado. Existe uma grave crise institucionalizada. Como mudar isso? Trabalho, muito trabalho, seriedade. Nós vamos cortar sim, nós vamos enxugar essa máquina. Nós já temos um estudo que mostra que é possível reduzir de 23 para 16 secretarias, cortar aproximadamente 30% dos cargos comissionados, ou seja, aquelas que são de indicação política, né, para atuar dentro do governo. No período... Mas isso é muito pouco, como o Alfredo acabou de citar. É pouco, mas é importante, porque você vai mostrar para a sociedade que você está cortando na carne. Você tem que economizar de várias formas possíveis e imagináveis. Por exemplo, eu como governador não vou ficar usando o jatinho, né, que hoje tem alugado para o governo do estado, que só de jato gastou 70 milhões de reais. Se você pega 70 milhões de reais, né, que é usado aí para táxi aéreo, usado para viajar para Brasília, eu sempre fui para Brasília de avião de carreira. Custa R$1.000, R$800 uma passagem. Se vai eu, mais 1 ou 2 assessores, né, são R$3.000. Um jatinho para Brasília, R$60.000. Uma economia aqui, outra economia ali. Talvez isso não seja suficiente, mas é necessário você mostrar para a sociedade, porque ninguém, absolutamente ninguém, aguenta mais aumento de imposto. Sim, mas ainda não vai resolver, como o Alfredo perguntou, uma solução. O que resolve, Odair, é você fazer a economia crescer. Você tem que enxugar a despesa de tudo quanto é forma, porque você mostra para a sociedade que você está fazendo a sua lição de casa e depois você parte para uma outra coisa que esse verdadeiramente vai ajudar Mato Grosso, que é ter a capacidade de destravar a economia, licenciar mais rápido, tirar a burocracia que hoje está espantando empreendedores de Mato Grosso, atormentando a vida de contadores, de pessoas que querem empreender, investir, gerar emprego em Mato Grosso. O que Por é isso essa que essa recuperação, desburocratização? a desburocratização é candidato? simplificar processos tributários, simplificar a abertura de empresa, simplificar licenciamentos ambientais. Isso depende da Assembleia também. Depende da Assembleia, e eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa será parceira para isso. Mauro, eu vou chamar Mauro, desculpa, Mauro, uma boa, sabe, candidato, o senhor, aquela coisa toda. Mas para ver essa reforma, essa, como a Rosemar colocou, para facilitar, eu concordo, etc., tem que primeiro ter a reforma tributária em Brasília que parou. Se mandar uma reforma tributária aqui no estado de Mato Grosso e não fizer antes aquela nacional, pode chocar. Ô, Alfredo, nós temos que parar com isso, de achar que alguém tem que fazer alguma coisa primeiro para depois você fazer a sua parte. Eu acho que pode sim fazer algumas coisas. Eu sei que um governador não pode tudo, que as nossas leis estão subordinadas às leis federais, mas nós temos que dar o exemplo, gente. Pelo amor de Deus, não podemos só botar a culpa nos outros e ninguém fazer a sua parte. Então o governador tem que economizar, tem que cortar o que puder cortar, tem que diminuir secretaria, tem que enxugar a máquina. E eu sei que isso não é suficiente. Mas pelo menos você mostra para o cidadão, para a sociedade, que você está trabalhando com seriedade, que você não está lá simplesmente mantendo aquela coisa que está ruim e que não fez nada. E aí nós vamos fazer Mato Grosso crescer. Tem potencial, poucos estados brasileiros têm o potencial que esse estado tem. Você precisa criar novamente aqui um estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento, precisa respeitar os empreendedores pequenos, grandes, micros, pessoal da agricultura familiar, todo mundo. Por exemplo, incentivo fiscal, o senhor vai manter? O que o senhor vai fazer com isso? Claro, Aldair, nós brigamos com a empresa aqui no Distrito Industrial de Cuiabá, que fabricava essa latinha de cerveja, de refrigerante. Cortaram o incentivo fiscal deles. Sabe o que eles fizeram? Fecharam as portas aqui e mudaram para Goiás, porque lá tem o incentivo fiscal. Incentivo fiscal, todos os estados brasileiros têm, todos os países capitalistas do mundo têm, a China tem, país socialista, o mundo inteiro tem políticas de incentivo fiscal. Não compromete a receita? Falar que vai fazer diferente disso, desconhece o que é economia, desconhece o que acontece no Brasil inteiro e desconhece aquilo que acontece no mundo inteiro. Mauro, eu concordo, o incentivo fiscal é fundamental e tudo mais, mas números, do orçamento que está lá, 3,8 bilhões no ano que vem de incentivo fiscal. E mais, algo como 5 bilhões da Lei Candir, que eu sou a favor, deixa eu colocar a coisa. Se nós olharmos, nós temos em Mato Grosso uma renúncia de aproximadamente 9 bilhões de reais. Não vai haver, digamos assim, um trabalho, um pente fino, um enxugamento de parte disso para ver aquilo que está realmente funcionando e aquilo que não está funcionando, para ver se sobra algum dinheiro para o Estado? Claro, Alfredo, tudo isso terá que ser feito. Aquilo que é bom, gente, continua. Aquilo que não é bom, você tem que revisar.
os programas de incentivos fiscais é uma redução tributária do quanto é cobrado de imposto para você estimular. O grande sonho de Mato Grosso é atrair indústria, industrializar, fazer com que aquilo que nós somos muito competentes no campo para fazer agregue mais valor. Agora, chama uma empresa para vir de São Paulo, de Goiás ou de qualquer lugar para Mato Grosso e não dê incentivo fiscal para ela. Não reduza a carga tributária. Aqui nós temos energia elétrica, uma da mais cara do Brasil. O óleo diesel aqui é mais caro. As nossas distâncias aqui para os centros consumidores ou para exportação é um dos piores do Brasil. Então, essa redução do imposto é para compensar essa desvantagem competitiva que Mato Grosso tem. Se não dermos um incentivo fiscal para essas empresas, não vão vir nenhuma para cá. E aí nós vamos ficar com 100% de nada. Candidato, 100% de nada. Candidato, é uma pergunta que a gente tem feito a todos, porque é um marco da nossa incapacidade de tocar uma obra até o fim. O VLT. O que o senhor vai fazer com o VLT se o senhor for eleito governador? Rosimar, eu pedi até um ano, para fazer um estudo sério, verdadeiro, honesto, para dar uma solução para esse grave e vergonhoso problema que nós temos hoje aqui na capital, em Várzea Grande, que envergonha todos nós. Uma obra importante. Agora, por que eu peço um ano? Porque não adianta falar que, eu vou terminar. E dinheiro para isso? Vai custar quase 1 bilhão. Um estado que está faltando dinheiro para pagar o combustível, para as viaturas da polícia andar, aonde vai arrumar 1 bilhão? Que não consegue pegar financiamento, porque a nota junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que permite buscar financiamento, foi rebaixada. Então precisa estudar uma solução com seriedade, com responsabilidade, debater com o Ministério Público, com quem de direito, e a partir daí você conseguir dar uma solução e implementar. Não vou ficar chutando alternativas, anunciando coisas que depois não serão realizadas. Só em 2020, então, que o senhor prevê que tenha alguma solução? Eu disse até um ano, pode ser 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a partir daí, tendo uma solução, implementar a sua ação. Candidato, a gente vai fazer uma pausa agora, o senhor tem ainda aproximadamente 10 minutos de entrevista, a gente vai fazer um intervalo agora, breve, daqui a pouquinho a gente retoma esse bate-papo, essa entrevista hoje aqui com mais um dos candidatos ao governo de Mato Grosso. A gente vai fazer uma rodada de entrevistas toda essa semana. Hoje está aqui no estúdio com a gente o candidato Mauro Mendes do DEM, o Democratas. A gente volta em instantes. Centro América FM, primeira página. Centro América FM no trânsito. Oferecimento. No Sicoob você se sente em casa, até porque a casa é sua. Aqui você é dono. Sicoob, faça parte. Trânsito já bastante movimentado em várias regiões da capital, Avenida das Torres, sentido centro, chegando na Avenida Itália, também a Fernando Corrêa da Costa, região do Cochipó, sentido centro, alguns pontos com trânsito mais intenso, Avenida do CPA também, e lembrando ao motorista que costuma passar ali pela MT 251 e utiliza a rota de desvio ali pelo Paiaguás, agora tem mais uma opção que é a alça da Trincheira, ali acesso República do Líbano, MT 251, tá? Nos dois sentidos, trânsito liberado, mas para a Estrada da Guia ainda não, tá? Então, para a MT 251, liberado nesse ponto. Centro América FM no trânsito. Oferecimento. No Sicoob você se sente em casa, até porque a casa é sua. Aqui você é dono. Sicoob, faça parte. Sua carreira é única. Sua especialização também pode ser. Faça pós-graduação na FATEC Senai NT. Conheça o MBA em Gestão da Segurança da Informação e proteja sua carreira de ataques cibernéticos e engenharia social. Últimas vagas. Inscreva-se já. Acesse fazfatec.com.br ou ligue 0800 777 9737. FATEC Senai NT. A faculdade onde você aprende na prática. Indicadores econômicos. Oferecimento. Sicredi, venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com investidores acompanhando o cenário externo, onde o acordo Estados Unidos e México repercutiu de forma positiva. O Canadá ficou de fora do acordo comercial. A moeda norte-americana caiu 0,57%. Foi vendida no oficial a 4,08 ontem. O dólar turismo fechou negociado a 4,25. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou em forte alta, favorecido pelo viés positivo no exterior e com investidores ainda monitorando o cenário eleitoral. O Ibovespa subiu ontem 2,19%.
O índice tecnológico Nasdaq avançou 0,19 e o industrial Dow Jones subiu 1,01. Indicadores econômicos. Oferecimento Sicredi, venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Com vocês, o som que tem embalado os maiores prêmios do ano. Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim. Com a poupança premiada do Sicredi, você concorre a sorteios de R$1.000 toda semana e a 2 sorteios finais de R$100.000. Traga sua poupança para o Sicredi. Consulte o regulamento em sicredi.com.br/eupouposim. SUSEP número 15.414.901.236/2017-27 e 15.414.901.237/2017-71. Primeira Página. Jornalismo unindo Mato Grosso com informação de credibilidade e responsabilidade. Hora certa, horário oficial de Mato Grosso, agora 7h17. A gente agradece a sua audiência nas várias regiões de Mato Grosso, ligados aqui na Centro-América, no Primeira Página. A gente entrevista esta semana os candidatos ao governo de Mato Grosso. A oportunidade para você, ouvinte, eleitor, conheça melhor os candidatos que vão pedir o seu voto, aqueles que desejam administrar o Estado nos próximos 4 anos. Este é o segundo bloco da entrevista com o candidato Mauro Mendes, do Democratas. A intenção é que o tempo seja usado para que o candidato apresente suas ideias. A gente já teve 10 minutos, teremos mais 10 minutos agora neste bloco. Candidato, eu li o seu plano de governo e uma coisa me chamou muito a atenção aqui na apresentação. Tem a seguinte frase: não faltará médico nem remédio. O senhor promete dar uma mudança radical na gestão da saúde para melhorar problemas graves que temos aqui. Quando o senhor era prefeito, eu me lembro que a gente continuava fazendo matérias de problemas de saúde, falta de médico também, deficiências no pronto-socorro. Como prefeito, o senhor sentiu a dificuldade que enfrentou essas dificuldades, não solucionou todos os problemas. Como governador, como é que o senhor garante que não faltará médico e nem remédio, conforme está aqui na apresentação do seu plano de governo? Seu tempo volta a ser contado agora. Luzimar, esse é o grande objetivo. Grande parte dos problemas, segundo estudos, mais de 80% dos problemas de saúde que as pessoas têm, ele se resolve com médico e com remédio para a pessoa tomar. Apenas 10, 15% você precisa de um exame mais especializado, ou até mesmo de uma intervenção cirúrgica. Se você conseguir garantir a presença do médico nos municípios de Mato Grosso e o remédio para ele tomar, grande parte dos problemas da saúde na capital melhora. Porque muita gente ficaria no interior, seria bem atendido, teria lá isso, e isso poderia, né, minimizar o impacto e o sofrimento de muita gente. Nós temos uma das nossas propostas para ser implementadas, é fazer uma compra centralizada de medicamentos aqui na capital para os 141 municípios de Mato Grosso. Porque hoje o pequeno município, lá de Araguainha, de São Félix, de qualquer município pequeno, e até os grandes, eles têm dificuldade para comprar remédio, porque a lei de licitações ela é muito burocrática, ela é muito morosa, demora muito tempo. Ao comprar centralizado, nós vamos fazer uma grande compra, comprando volume, você compra mais barato, e vai garantir que os municípios do interior não tenham, e até mesmo da capital, não tenham esses problemas que afetam muito a qualidade da saúde em Mato Grosso. Uma outra coisa importante é pagar o Estado de Mato Grosso, pagar os municípios aquilo que é de direito, para que eles cuidem da saúde do município. Hoje o repasse do governo do Estado para os municípios cuidar da saúde está 8 meses em atraso. Então colocar em dia isso, vai ter dinheiro do município para contratar o médico. Quando eu saí de Cuiabá, como prefeito, o governo de Mato Grosso ficou devendo para Cuiabá 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Nesse mesmo assunto, olha, no orçamento que está lá na Assembleia, 1 bilhão e 800 ou um pouco mais para a saúde, entrou esse dinheiro novo, 180 milhões, né, para o ano que vem, desse fundo criado para isso. O dinheiro, a palavra é essa, não dá. Se fizer as contas, o secretário veio aqui, faz as contas, paga isso, paga aquilo, paga salário, etc. O dinheiro não dá. Como arrumar mais dinheiro? Olha, Alfredo, que tem pouco dinheiro, eu posso até concordar. Mas eu não gosto muito de ficar dando desculpa e não fazer nada. Aqui em Cuiabá, o dinheiro também não dava, mas nós inauguramos um hospital novo, São Benedito, arrumamos dinheiro para isso e está lá funcionando o Hospital São Benedito. Nós inauguramos 2 UPAs novas na cidade de Cuiabá, nós começamos a construir o novo pronto-socorro de Cuiabá,
Nós reformamos a terceiro andar lá do pronto-socorro, que ficou de excelente qualidade. Nós inauguramos o centro de recebimento, compra e distribuição de medicamento na capital, que é um dos melhores do Brasil. Então, você está dizendo gestão, então? Dá para fazer alguma coisa diferente. Claro, a Lucimar falou aqui, não resolve todos os problemas não, Lucimar. Não estou prometendo aqui chegar com uma varinha de condão em Mato Grosso e aí sair resolvendo os problemas num passe de mágica. Não existe mágica, gente. O que existe é trabalho sério, muito trabalho e a correta aplicação do dinheiro. Isso muda a realidade no médio e longo prazo. 4 anos passa rápido, como passa muito rápido esses 20 minutos que nós temos aqui de entrevista. Então, você precisa fazer um trabalho sério, honesto, competente, bem planejado e bem executado ao longo de alguns anos. Eu dei um passo muito grande aqui em Cuiabá, um pronto-socorro que está há décadas ali sendo criticado, nós criamos todas as condições para que ele fosse construído. Arrumamos área, projeto, recurso, licitamos a obra, demos ordem de serviço e ele começou e vai ficar pronto. Candidato. Comecei ele como prefeito e, se Deus quiser, e o povo de Mato Grosso, nós vamos terminar ele como governador. Como é que vai ser a questão também com o chamado poderes? Orçamento outra vez, 2,4 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Aquela história, né? Não precisa nem entrar em detalhe para dar mais tempo para o candidato falar. Como vai resolver essas... Vai diminuir o dinheiro deles? Alfredo, com os poderes tem que ter um tratamento com respeito, com diálogo, muito diálogo. Não dá para estabelecer um clima de briga, né? Ficar brigando entre os poderes, porque casa que todo mundo briga, ninguém tem razão. Hoje existe uma brigaiada aí, uma falta de harmonia entre os poderes, e todo mundo sabe disso aí, e sabe muitos detalhes que às vezes não é nem colocado na imprensa. Vamos dialogar, vamos mostrar essa dura realidade e todo mundo vai ter que dar uma parcela de contribuição. Senão, nós vamos ficar nesse buraco que está aí hoje, aí, ó, faltando dinheiro para tudo. Não dá para ter dinheiro para poderes, para salário, é importante. Eu paguei salário literalmente em dia quando fui prefeito de Cuiabá. Nunca atrasei um único dia sequer. Nós vamos perseguir isso no estado de Mato Grosso. Agora, o cidadão não quer um estado que arrecada, paga salário em dia, paga os poderes em dia e não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para investir em infraestrutura, não tem dinheiro para melhorar a saúde. Pode diminuir um pouquinho o dinheiro desse ou daquele poder? Eu acredito que sim, mas nós vamos negociar, nós vamos dialogar. Eu não vou brigar com ninguém, porque eu sei que a briga não é o melhor caminho para a democracia e muito menos para a gente conseguir aquilo que nós precisamos em Mato Grosso. Vou negociar e vou mostrar que todos têm o dever de contribuir para tirar Mato Grosso dessa dura realidade. Candidato, vamos falar de segurança pública. O senhor tem propõe medidas eficazes para melhorar a produtividade na segurança pública e uma das medidas seria dar uma mexida na carga horária dos policiais militares. Como é que ficaria e que resultado o senhor espera com essa mudança na carga horária dos PMs? E aí gerou até na verdade, comentário por parte isso não deles. é uma proposta que eu fiz, isso não consta no meu programa de governo, isso foi um mal-entendido que surgiu, né, de um comentário, de um contexto que nós fizemos, de uma fala que foi recortada e maldosamente, provavelmente colocada pelos adversários nas redes sociais. Hoje os policiais trabalham numa escala ou de 12 por 36 ou de 24 por 72. Então eles trabalham aí 40 horas semanais, como trabalha todos os trabalhadores. O senhor não Agora, vai mexer nisso? Posso mexer se for isso a melhor coisa para que eles possam produzir. Nós vamos conversar com a tropa, com os comandantes e ver o que é melhor. O que nós queremos é uma segurança que melhore no estado de Mato Grosso. Ninguém aguenta mais, eu falo lá no meu programa, de fazer um programa chamado Tolerância Zero. Né? Porque nós precisamos endurecer o jogo com os bandidos aqui nesse estado, no Brasil como um todo, gente. Ninguém aguenta. Como é que endurece o jogo? Aplicando mais corretamente as leis, né? Fazendo um trabalho de repressão mais duro ao tráfico de drogas, por exemplo. Né? Fazer uma segurança na fronteira com o Exército. Precisamos chamar o Exército Brasileiro, isso aí é uma negociação com o governo federal, obviamente, né? Porque as nossas fronteiras muito grandes é uma porta aberta para a entrada de drogas aqui no nosso estado. Isso cria problemas. O tráfico de droga, ele é pai e mãe da grande maioria dos crimes que acontecem no Brasil e aqui em Mato Grosso. Candidato, a gente vive um momento, os números mostram uma distância do eleitor da política, do voto, o eleitor muito pessimista em relação à política. Os candidatos, vários deles têm problemas com a justiça. O senhor, por exemplo, também é investigado, é apontado pelo Ministério Público Federal por irregularidades na compra de um imóvel, na compra de uma mineradora. O senhor acha que isso não abala a credibilidade dos políticos hoje? Isso não é difícil ir para o eleitor, pedir voto, fazer campanha com esses problemas todos, sendo investigado na justiça? Não tem nenhum problema meu apontado, Aldair, quando eu fui prefeito de Cuiabá. Nenhum problema. Desafio você, o eleitor,
qualquer um encontrar qualquer irregularidade que envolva a minha administração como prefeito de Cuiabá. Mas se for um problema fora da política, o senhor acha que não atrapalha? Totalmente fora da política, assim como me acusaram na Ararate, entrar na minha casa, foram lá, 3 anos depois, inclusive esta rede de TV deu manchete quando entrar na minha casa, colocando a notícia negativa. 3 anos depois, foi arquivado com parecer favorável da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e o juiz arquivou, que não tinha nenhuma irregularidade. Essa emissora e a maioria dos veículos de comunicação não deram uma única página sobre isso. Esse assunto que você falou, eu lhe garanto, volto aqui se você me convidar para falar dele, que vai ser arquivado, porque eu não cometi nenhuma irregularidade dele. Na política, como é que vai ser o palanque para os presidenciáveis? Ciro... é candidato a presidente, o PDT está na coligação, Alckmin, como é que vai ser o Alckmin está fora. Como é que vai ser o palanque para os presidenciáveis aqui? Alfredo, nós vamos respeitar todos aqueles que fazem parte da nossa coligação, mas nós estamos focados em Mato Grosso. Certamente o eleitor vai observar aí os candidatos a presidente, mas o nosso foco, a nossa maior energia vai ser gasta falando de Mato Grosso, dos seus problemas, mas acima de tudo das soluções, daquilo que verdadeiramente nós acreditamos que é possível fazer nos próximos 4 anos. Mas pode ir para o palanque, digamos, o Ciro um dia, o DEM, né? O DEM apoia o Alckmin, o Alckmin no outro dia. Mas o PDT está na nossa coligação. Mas então pode ser palanque para um e palanque para outro. Esse palanque hoje são múltiplos, ninguém está ligando muito para isso, Alfredo. Todos os brasileiros, eles não ligam muito para partido, as pessoas não estão muito preocupadas com isso não. Elas querem olhar o candidato, o seu currículo, a sua história, a sua trajetória e saber se eles efetivamente têm capacidade e competência de fazer aquilo que eles dizem que querem fazer. Candidato, falando em novo, o senhor fala em novo, que é uma nova política, enfim, como ser novo com pessoas que já não são tão novas na nossa política? Jaime Campos, alguns outros candidatos que não são aquilo que a gente tem como novidade. Isso é novo também? Lucimar, novo é muito mais do que idade. Novo é prática, é comportamento. Novo é aquilo que você faz, que traga resultado para a sociedade. Comportamento novo. Os seus aliados têm comportamentos novos. Me dê um processo que o Jaime Campos está defendendo. Ele não tem, que eu saiba, ele não tem. Não é porque ele já foi governador, que ele foi prefeito 3 vezes, que ele já foi senador, que ele é velho. Velho é aqueles que tem gente que acabou de entrar na política e está fazendo atos de corrupção. Isso é velho. Isso candidato, a sua conclusão para a gente encerrar, por favor. Obrigado, Aldair, obrigado, Luzimar, obrigado, Mato Grosso, Alfredo, todos que nos acompanharam. Com a ajuda de Deus, com a ajuda daqueles que acreditam que é possível, apesar de Mato Grosso estar hoje numa dura realidade, eu acredito que é possível sim, com um trabalho sério. Fizemos isso em Cuiabá, saímos daqui com mais de 80% de aprovação da nossa população da capital. Essa experiência, como administrador público e privado, quero colocar à disposição do nosso Mato Grosso para trabalhar com seriedade, com honestidade e entregar um Mato Grosso daqui 4 anos muito melhor, como nós fizemos aqui na nossa capital. Peço a todos os eleitores o nosso voto, Mauro Mendes 25, para os nossos senadores Jaime Campos 251 e Carlos Favaro 555. Obrigado, bom dia e boa semana a todos. Obrigada, candidato. A Centro-América FM tem um compromisso de contribuir para que você conheça os candidatos, compare as propostas e faça no dia 7 de outubro uma escolha consciente. A gente continua a nossa série de entrevista com os candidatos a governador. Amanhã, quarta-feira, a entrevista será com Pedro Tax, candidato à reeleição pelo PSDB. A gente faz uma pausa agora, são 7h mais 30 nessa manhã de terça-feira. O Primeira Página volta em instantes. Fique ligado. Centro-América FM, Primeira Página. O sol, a água, o vento compartilham o que tem.